Olá, eu sou o pastor Silva, pastor da Igreja Betel Filadélfia, e mais uma vez retorno até vocês através dessa ministração em continuidade. As duas primeiras mensagens que nós falamos aqui sobre a Páscoa, onde o Espírito de Deus, tendo como base a palavra, trouxe a explicação, né, para que tenhamos discernimento sobre a verdadeira Páscoa. A primeira mensagem que fala sobre Páscoa, cultura humana ou cultura de Deus. Vimos que hoje no mundo a Páscoa ela é celebrada sobre dois pontos de vista: o ponto de vista da cultura humana e o ponto de vista da cultura de Deus. Vimos que aqueles que praticam a Páscoa na cultura humana, a Páscoa não passa de uma recriação, de uma diversão, de um evento folclórico e um evento cultural, em que a única coisa que satisfaz, na verdade, é a satisfação carnal, natural, de comer chocolate, mas não tem incidência nem consequência nenhuma, de fato, na vida real da pessoa, além disso, e nem da vida espiritual. Sabemos que a Páscoa ela foi estabelecida por Deus com uma finalidade espiritual e que no primeiro momento, quando ela foi instituída lá no Egito, ela estava associada a um evento que produziria salvação e libertação física do povo de Israel lá da escravidão do Egito. Mas aquela Páscoa era apenas um vislumbre da Páscoa que iria ser, como se diz, executada com a finalidade principal, que é produzir salvação e libertação espiritual. A segunda mensagem falamos aqui sobre por que foi necessário Jesus ser morto na Páscoa. E nós vimos todo esse arranjo da necessidade de Jesus ser morto e percebemos que pela Bíblia Jesus foi morto para atender à exigência do amor e da justiça. Porque Deus, quando lida com o ser humano, ele lida numa perspectiva de amor e justiça. Deus ama, não pode deixar de amar nunca. Ele nunca pode dizer não amo. Mas, por outro lado, Deus é justo e é nosso juiz. E nós pecamos desde lá de Adão. E aquele pecado que Adão cometeu, nós vimos lá no início, ele rejeitou o sistema da vida, que foi o sistema estabelecido em Deus, e escolheu o sistema da morte, que é um sistema estabelecido no homem mesmo, no próprio homem. Só que essa vida humana, a vida carnal, a vida biológica, a vida natural, é uma vida que morre. Então, quando o homem se aferrou, deixou o sistema espiritual para viver o sistema natural, ele entrou no sistema da morte. É por isso que a morte é algo certo e tremendo e é consequência da vida natural. O homem morreu espiritualmente e a única vida que permaneceu nele foi a vida biológica, que está sujeita à morte. E hoje nós queremos agora trazer o final, a consolidação de todo o propósito de Deus com a Páscoa, que era a salvação, a libertação espiritual e a garantia, que é o evento da ressurreição. Então queremos falar aqui nesse momento sobre a razão da ressurreição e qual o impacto da ressurreição na vida daqueles que foram salvos por Jesus Cristo. Nós vimos que essa salvação ela envolve uma ressurreição, né? Uma nova vida que se deu inicialmente na vida espiritual. Aquele homem que morreu lá em Adão, ele ressuscita espiritualmente em Cristo através
da participação da Páscoa, que ficou bem claro na mensagem anterior. E hoje vamos falar qual a consequência e por que é necessário e foi necessário que Jesus morresse e ressuscitasse. Então nós vamos começar aqui fundamentando, e tudo que nós estamos falando aqui, estamos falando do ponto de vista de Deus. Não adianta eu ficar aqui argumentando, apresentando teses teológicas. Vamos direto na Bíblia. A Bíblia vai falar melhor do que eu. Eu vou apenas ler e vocês me acompanhem aí. Então, João, Evangelho de João, capítulo 20. E vamos começar lendo aqui do versículo 1 até o versículo 10, tá bom? Então diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida, a pedra do sepulcro. Jesus morreu, tiraram ele da cruz, colocaram ele dentro de uma espécie de uma caverna, e ali moveram a pedra. E isso foi na sexta-feira. No domingo de manhã, ainda era escuro, quando ela chegou lá, a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. Esse discípulo a quem Jesus amava é João, esse que escreveu, está narrando este evangelho. E disse, e tiraram, voltando aqui, em versículo 2, então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E baixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Quando ele chegou, ele tinha que abaixar para poder entrar no ambiente. Ele abaixou e a Bíblia diz aqui que ele viu os lençóis de linho. Quer dizer, Jesus, o corpo dele ressuscitou, mas aqueles lençóis que cobriam o seu corpo continuavam lá. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte, como se tivesse dobrado à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. O fato dele prestar atenção naquele lenço que estava à parte, aquilo foi uma mensagem tremenda para João. Ali, ao perceber aquilo, produziu nele uma compreensão, ou uma reafirmação de tudo aquilo que ele já havia ouvido da parte de Jesus Cristo. E o versículo 9 diz, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Então, a vida de Jesus seguiu uma agenda de Deus. Então, desde o início, desde lá do Velho Testamento, Deus vinha dando dicas para a humanidade através das profecias que ele viria para resgatar a humanidade. Ele viria. E ele foi, através da história, antecipadamente dando dicas. Por exemplo, que esse Messias Salvador seria da descendência de Abraão. Isso está escrito na Bíblia. Da descendência de Abraão viria da descendência de Isaac. De Isaac, da descendência de Jacó. De Jacó, da descendência de Judá. De Judá, da descendência de Davi. E realmente Jesus veio
dentro dessa genealogia da descendência de Davi e disse que ele nasceria em Belém, disse que ele, tudo isso centenas de anos antes de Jesus nascer, que ele seria vendido por 30 moedas de prata, que ele seria morto entre 2 malfeitores, que iriam furar o lado esquerdo dele, que iriam lançar sorte sobre as suas vestes. Então, Jesus seguiu essa agenda. A vida dele seguiu essa agenda. Então, todos esses fatos que foram preditos pela profecia, Jesus reafirmava, passou o tempo todo falando, olha, é necessário que eu vá para Jerusalém, quando estava próximo, e lá eu seja entregue às autoridades, aos fariseus e aos gentios, e que eu morra e ressuscite ao 3º dia. É isso aqui que João vinha ouvindo, e quando ele viu aquele lenço, ele creu. Existe uma explicação dentro da cultura judaica que tem a ver com a relação entre senhor e servo. Conta-se que dentro da cultura judaica, quando um senhor está comendo à mesa e de repente ele precisa sair rápido ali, mas não encerrou ainda a comida. Ele dobra o seu guardanapo, vamos supor, seu guardanapo, né? Um pano que ele usa, e deixa dobrado no canto da mesa. E quando o servo vem, que não vê o senhor à mesa, ele observa se o guardanapo ou aquele pano, guardanapo é uma nomenclatura nossa, né? Mas aquele pano tiver dobrado, o servo sabe, ele vai voltar. Não vou mexer na mesa porque ele vai voltar. Agora, se esse senhor deixa o pano desorganizado, desarrumado sobre a mesa, é porque ele encerrou. Então, quando Jesus deixou aquele pano que estava sobre sua cabeça, aquilo ali teve uma comunicação profética. Eu vou voltar. E João entendeu isso. Eu vou voltar. Por isso que no versículo 9 diz, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário Jesus ressuscitar. Agora, a ressurreição, quer dizer, a morte de Jesus teve uma finalidade de salvação e libertação. E nós já vimos na mensagem anterior. Se você ainda não assistiu, procure no YouTube que você vai encontrar essa mensagem. Por que foi necessário Jesus Cristo morrer na Páscoa, tá bom? Então, voltando aqui. Primeiro objetivo da ressurreição de Jesus Cristo foi garantir a salvação de todos aqueles que foram salvos por Ele. Por que isso? Porque quando a gente é salvo, a gente nasce de novo espiritualmente. Mas nós temos uma estrutura. O ser humano, do ponto de vista de Deus, era constituído de corpo, alma e espírito. O corpo é a sede da vida irracional. Existe toda uma explicação, desde que eu não vou entrar aqui no detalhe e explicar os detalhes. A alma é a sede da vida aprendida. Tudo que você aprende no curso da vida é gravado na alma, é como se fosse um grande HD. E nós, diferentes dos animais, temos necessidade de aprender para viver nossa identidade e nosso destino. Como nós fomos criados à imagem de Deus, então essa natureza de Deus não nos é transmitida geneticamente. Os animais não. Os animais transmitem a sua identidade e destino de geração para geração através de instinto. O instinto é como se fosse um programa dentro dos animais. E por sermos seres espirituais, nós somos pobres em espírito, pobres em instintos. De modo que não adianta você querer buscar no seu corpo todas as aptidões e todas as competências para que você possa viver
de acordo com aquilo que você foi criado. A primeira dificuldade se você morreu espiritualmente, você já está tremendamente limitado. Você vai viver bem semelhante ao animal e pode até pior, porque o homem, na sua natureza humana, ele faz coisas que o animal não faz. Um exemplo, você não vê um animal estuprando o seu filhote, já viu? Mas o homem é capaz de fazer isso com uma criança de 6 meses, 1 ano. E outras coisas terríveis que vocês sabem, o que a natureza humana pecadora, esse homem que está morto espiritualmente, o que ele é capaz de fazer. Então, nesse caso, tudo que você aprende, de bom ou de ruim, está gravado na alma e você passa a viver, por isso que está armazenado. Esse material gravado funciona em você como se fosse um instinto e faz você funcionar no automático, através do inconsciente. Você já fez. Na sua consciência você não quer fazer certas coisas, mas se lá dentro da sua alma está gravado, existe um padrão estabelecido, você não vai fazer o bem que quer. Vai fazer exatamente o que está gravado lá dentro. Ou um sentimento. É assim que funciona. Então, quando você nasce de novo, também não é na alma, não é no corpo, mas é no espírito que estava morto. Então, nós nascemos de novo no espírito. E essa natureza espiritual, você nunca viveu essa natureza espiritual. É como se fosse uma criança, literalmente. E você agora precisa aprender a viver no espírito. E a ressurreição de Jesus Cristo é que vai garantir que você vá tendo tempo para poder aprender a viver como uma nova criatura, um ser espiritual. É Ele que garante que esses pecados que ainda estão na sua alma não destrua você. Aonde está isso? Pastor, vamos lá ver o que o próprio Deus diz através do Espírito Santo em 1 João, capítulo 1, do versículo 8 até capítulo 2:1. Preste atenção. Aqui o Espírito de Deus está falando por meio do apóstolo João. Diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Presta atenção agora no capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Deus está dizendo para aquelas pessoas que nasceram de novo no Espírito: se você acha que não tem pecado, se você, apesar de nascer de novo, não pense que não tem pecado, porque eu sei que você vai pecar por conta da sua velha natureza, que está exatamente na sua alma. E você vai pecar mesmo sem querer pecar, mas não tem problema. Quando você pecar, você vem e me confessa, porque eu sou fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. E ele diz no capítulo 2, eu estou dizendo isso não para que considere isso uma licença para você pecar, mas se você vier a pecar, nessas condições você tem um advogado. Então foi importante Jesus ressuscitar para exercer essa função do seu advogado. Então Jesus, quando morreu na cruz, ele não morreu apenas pelos seus pecados passados, mas morreu por todos os pecados que você viesse a cometer, mesmo após ter nascido de novo, movido por esse mecanismo do inconsciente da sua alma, que não deixa de ser pecado, mesmo quando você faz sem querer. Inconscientemente, pecado sempre é pecado. Imagine você tem
tem uma dor de cabeça em casa e vai no armário do banheiro, ainda meio sonolento, e lá no armário você tem um vidro de remédio, que é um analgésico, e tem um outro vidro que é um veneno bem semelhante. E você, meio sonolento, pega o de veneno e toma, pensando que é o de remédio. O fato de você estar enganado não vai isentar você das consequências. Assim também é o pecado, mesmo cometido sem querer. Então, o que Deus faz? Quando você confessa, é como se Jesus fosse lá e bancasse, ainda como consequência da sua morte, e de sou fiel e justo para te purificar, te perdoar. Mas por que Deus pode perdoar? Porque o fiador pagou, que foi Jesus Cristo, está sempre pagando. Outro versículo interessante está em Romanos capítulo 8. Veja só, capítulo 8, a partir do versículo 31. Diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as demais coisas? Você vê que aqui o Espírito de Deus usa o princípio da dialética para levar você a uma reflexão. Isso é importante você perceber que a fé bíblica, ela não dispensa o entendimento. Por isso que a Bíblia é cheia de metáforas e figuras de linguagem que incita o raciocínio. Então, não dará com ele todas as demais coisas. E continua no 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. E quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então a ressurreição foi necessária para que Deus garantisse a nossa salvação. Que quando Ele nos salvou, Ele não foi aquela pessoa que tirou você da mão do inferno, da mão da morte, e entregou você na sua própria sorte e disse: agora te vira aí. Se você conseguir até a sua morte se manter firme, a salvação continua. Ele sabia que nenhum homem tem condições de permanecer salvo por causa desse mecanismo da alma que sempre o fará pecar. E isso é demonstrado muito bem lá em Romanos, capítulo 7, versículo de 15 a 17. Olha que Deus tremendo, não é isso? Deus, conhecendo a nossa natureza, Ele já se antecipa e explica isso através do apóstolo Paulo e diz: eu mesmo não compreendo o meu modo de agir, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Se eu nasci de novo, se eu já estou só, como é que o pecado está em mim? Na forma de hábito, na sua alma. Então Jesus ressuscitou para garantir que o pecado não terá domínio sobre nós, sobre aqueles que estão salvos, nem o pecado, nem Satanás. Essa é a nossa segurança. Se Jesus não ressuscitasse, nós estaríamos entregues a nós mesmos, mas Ele não nos deixou entregue. Por isso que Ele disse: estarei convosco todos os dias. Eu vou, mas enviarei o Consolador. Mas é Ele quem garante. O segundo ponto necessário para que a ressurreição de Cristo está em 1 Coríntios capítulo 15. Vamos começar a ler aqui, que ele aqui também começa a apresentar um argumento na forma de perguntas, um modelo dialético para você raciocinar. Porque nesse tempo aqui, algumas pessoas não acreditavam na ressurreição. Veja só, o Espírito Santo falando pelo apóstolo Paulo a partir do capítulo 15, versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei,
o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Outra coisa importante, tá vendo? A salvação e toda essa operacionalidade do poder de Deus sobre a vida de um salvo está quando você segue a palavra. Segue a cultura de Deus, o sistema de Deus. Você não pode ser salvo do mundo e viver do sistema do mundo. Comemorar Páscoa no sistema do mundo. Ter uma religião no sistema do mundo. Você tem que viver agora. A Bíblia, o conteúdo dela é a revelação da cultura e do sistema de Deus. Se você nasceu de novo, agora você pertence ao reino de Deus e é para viver, embora aqui na terra, até você ir para o céu, mesmo aqui na terra, viver nos moldes do reino. Então, uma vez que você nasceu de novo, você não pertence mais a esse mundo. Nós permanecemos aqui como se fôssemos embaixador do reino. Então, no dia que nós morrermos nesta terra, nós não estaremos deixando a terra, nós estamos voltando para o nosso país. É isso que acontece. Então, continuando aqui no versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. É importante seguir as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é muito importante. Você vê que as Escrituras falam em ressurreição e não reencarnação. Existe uma tese dentro do conceito do mundo que fala em reencarnação. As Escrituras falam em ressurreição. Mas isso fica a critério de cada um. Você pode decidir confiar na Bíblia ou confiar na cultura do mundo, certo? Mas você pergunta, por que eu devo confiar na Bíblia? Existem várias razões que eu não vou tratar aqui, mas vou lhe dar uma. Que a Bíblia é o único livro que trata de religião que se autodenomina a palavra de Deus. É o único livro que trata de religião que tem o testemunho de Jesus Cristo. Jesus testifica que essa Bíblia que nós estamos lendo aqui, ela é palavra de Deus. Na época dele, quando ele fez essa afirmação, se falou com relação ao Velho Testamento, que vai de Gênesis a Malaquias. Ainda não havia escrito o Novo Testamento. Mas, depois o Espírito Santo dá um testemunho pessoal, dizendo que toda a Escritura já está incluindo tanto os escritos que o Espírito Santo inspirou ao apóstolo Paulo, como todos os demais. Todas as Escrituras, incluindo tudo, foram inspiradas por Deus. Por isso que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, aqui é uma palavra para quem segue e orienta a sua vida pelo sistema de Deus. E continuando no versículo 5. E apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Quer dizer, no tempo que esse texto estava sendo escrito, ainda tinha pessoas que foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, que eu não vou citar aqui os detalhes, tá bom? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus. É muito bom essa palavra.
aqui do apóstolo Paulo, porque ele diz que tudo que ele fez não foi por competência pessoal dele, foi Deus que atuou por meio dele. Isso é muito bom. Portanto, seja eu ou sejam eles, quer dizer, os outros apóstolos, assim pregamos e assim creste. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Então, na cultura do mundo, não há ressurreição dos mortos. Não há. Há reencarnação, tá? Só na cultura de Deus. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Quer dizer, se a cultura do mundo está certa, então tudo aqui que está tendo dito é mentira. O que Jesus afirmou é mentira. O que Deus diz acerca de todo aquele projeto dele, tudo mentira. Foi tudo fábula. E ele continua no versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E é vã a nossa fé. Isso quer dizer que eu não estou salvo, vou para o inferno. Se isso não aconteceu. E todo mundo que crê até hoje, desde os apóstolos, desde Maria, que Maria também creu. Maria teve que crer e participar da Páscoa e aceitar Jesus como Salvador, como seu Senhor e Salvador, e fazer uma aliança com Ele. Todos tiveram que fazer isso. E se somos tidos por falsas testemunhas, ou melhor, se Cristo não ressuscitou, então nós estamos sendo falsas testemunhas de Deus, que afirmamos que afirmamos contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Quer dizer, se a cultura do mundo está certa, então Deus não ressuscitou a Cristo. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo estão no inferno. Pereceram. E ele conclui aqui no versículo 19 essa sessão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E aqui ele deixa bem claro que a nossa relação com Cristo, o seu maior benefício está na vida eterna, especialmente na ressurreição. Mas é verdade, como diz aqui o versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que já morreram. Olha só, verdadeiramente Cristo ressuscitou, sendo ele na forma humana, ele, o primeiro ser humano que morreu e ressuscitou para a vida eterna e não vai morrer mais. E ele foi o primeiro de uma série. Então, quando Cristo morreu e ressuscitou, nesse domingo da ressurreição, foi o primeiro dia de uma dinastia da existência de um novo homem, do novo homem espiritual. Domingo foi o primeiro dia, ali começou uma nova humanidade fundamentada no segundo Adão, que é Jesus Cristo. E todos aqueles que nascem de novo a partir de Jesus Cristo vão fazer parte dessa ressurreição, que ele foi o primeiro. Assim como Adão foi o primeiro homem, e quando ele pecou, toda a humanidade sofreu as consequências. Jesus Cristo, o segundo Adão. Como ele, na natureza humana, ele foi justo, assumiu a posição do nosso fiador e teve condições de pagar o preço pelo pecado da humanidade. Morreu porque era necessário para ele pagar esse preço, mas depois ressuscitou. Isso quer dizer que todos aqueles que são de Cristo vão acompanhá-lo nesse processo. Agora veja aqui no capítulo 15, a partir do versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus,
nem a corrupção herdar a incorrupção. Presta atenção. Depois vem no versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscita os mortos? E em que corpo vem? Presta atenção no argumento. Insensato. O que semeais não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo, como lhe aprove dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma carne, porém, uma é a carne dos homens, outra a dos peixes, outras das aves e outra dos animais. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. Pois assim também a ressurreição dos mortos. Veja, não é a reencarnação. Semeia-se um corpo na corrupção. Corpo da corrupção por quê? É um corpo que morre. Estou semeando nesse corpo aqui, eu estou semeando ele. Um corpo que vai morrer, vai ser enterrado. Então, veja cá. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. O corpo de Jesus que foi sepultado ali foi um corpo igual ao nosso. Mas quando ressuscitou foi o mesmo corpo, por isso que o túmulo está vazio. Mas um corpo transformado, o mesmo corpo transformado em glória. E ele continua, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Aqueles que fazem uma aliança com Deus em Jesus Cristo, nasce de novo na natureza espiritual. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Esse domingo, há 2000 anos atrás, deu início a uma nova humanidade, que tem como fundamento, segundo Adão, mas a humanidade de uma natureza intrinsecamente espiritual. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também é o celestial. E assim como trouxemos a imagem que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. E é por isso que vamos ressuscitar. É por isso que vamos ressuscitar. É aí que você vai entender o porquê. O que Jesus disse para Nicodemos, lá em João capítulo 3, quando ele esteve lá à noite, procurando Jesus, e com medo de ser visto com Jesus Cristo, já que ele era uma pessoa, uma autoridade dentro da religião judaica, e ele tinha vergonha que alguém ia pensar se ele fosse visto com Jesus. Mas ele tinha no coração uma percepção. Mas essa percepção que ele tinha naquela época não era suficiente para levar a uma atitude de assumir um compromisso com Jesus Cristo. É como muitos de nós, que às vezes nascemos nesse mundo e recebemos uma cultura do mundo. E dentro desse acervo cultural você recebe uma religião, você recebe costumes, hábitos, todo um acervo de práticas de conhecimento que prepara você para viver neste mundo. E uma vez quando você encontra Jesus Cristo, quantos de nós temos vergonha de assumir uma atitude diante daqueles amigos de bebida, até de religião? Às vezes a gente age igual Nicodemos.
Mas veja só, diz aqui capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, está vendo? Ele era uma pessoa importante dentro da religião e como também dentro da sociedade. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então ele reconheceu a divindade de Jesus Cristo. Veja o versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí que está o novo nascimento espiritual, tá vendo? Por isso, você que está aqui na terra, até crê em Deus, você até fala de Jesus Cristo, mas se você não nascer de novo, toda essa sua prática religiosa vai ser em vão, não porque Deus não goste, mas na mensagem anterior nós vimos que Deus trata com amor e justiça. E no reino de Deus, na justiça, não existe transação penal. É olho por olho e dente por dente. Deus está dizendo: olha, Silva, na minha lei, quem deve um olho, eu só posso receber um olho. Quem deve um dente, só um dente. Como nós pecamos e devemos uma vida humana, Deus só pode receber como pagamento pela sua salvação, para você não ir para o inferno, uma vida humana. Só que você não pode pagar. Daí a necessidade de Deus se fazer homem. Jesus é o nosso fiador. É Ele que garante, Ele que paga no nosso lugar. Então, se você não tiver essa relação, que a gente chama de uma relação de fiador, e isso eu estou dizendo porque lá em Hebreus capítulo 7, 22, ele diz isso, que Jesus se tornou fiador de superior aliança. Se você quiser entender isso, veja a mensagem anterior. Nascer de novo. Então, é a ressurreição. Agora, presta atenção o que diz Romanos capítulo 6. Tudo dentro dessa linha. É a necessidade de Jesus ressuscitar. Então, veja o que diz aqui Romanos capítulo 6, versículo 4 e 5. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também à semelhança da sua ressurreição. Esses dois versículos falam de dois tipos de ressurreição. Primeiro, se eu ressuscitei para ser uma nova vida, eu tenho que andar em novidade de vida, quer dizer, diferente daquela vida que eu vivi. Então é uma vida de ressurreto, implica de eu viver diferente do que eu vivi. Depois, no versículo 5, ele diz: se com ele, por fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, a ressurreição de Cristo é essa garantia da nossa ressurreição também. Agora, vamos aqui para 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Presta atenção nesse texto, essa que é a diferença entre uma pessoa que nasceu de novo e uma pessoa que não nasceu de novo no modo como lida com a morte. Porque uma pessoa que nasceu de novo, ela sabe que vai morrer, mas não vai morrer para a morte. Vai chegar um dia que eu mesmo, eu vou parar de viver nesta terra. Mas quando eu morrer aqui, o meu corpo morre, mas eu não morrerei. Meu corpo vai ser sepultado em algum cemitério aqui na terra. Mas um dia, assim como o corpo de Jesus ressuscitou, esse meu corpo, mesmo que tenha virado pó, irá ressuscitar como aconteceu com Jesus Cristo. Veja só. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, essa palavra dorme é quem está morto. Ela está atenuada aqui.
Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Veja só, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvem, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O que acontece? Aqueles que morrem em Cristo têm um porvir glorioso, serão os primeiros a experimentar a ressurreição dos seus corpos. Depois, aqueles que estiverem vivos, que nasceram de novo, que têm uma aliança com Cristo, no dia que ele vier, conforme descrito aqui, essas pessoas serão arrebatadas direto para o céu, para se encontrar com aqueles que estarão com Cristo lá no céu. Por isso que quando você vai a um culto de ação de graça pela morte de um cristão, você vê as pessoas alegres. Quer dizer, não quer dizer que não chorem. Deus não diz que não deve chorar, mas diz que aqui nós não deveremos ficar tristes como aqueles que não têm esperança. Esse é o aspecto fundamental de todo o processo. Por isso que quero trazer a você essa reflexão, que essa ressurreição, esse domingo, é um domingo que, assim como nós celebramos a Páscoa, né? Cada igreja de mês em mês, ou semana a semana, e naquela Páscoa você faz isso em memória de Cristo. O que você faz? O que Deus quer? A memória, memorizar o quê? Trazer à memória o quê? Que eu fui comprado por preço. Eu pertenço a Deus porque fui comprado por Jesus Cristo. E que eu nasci de novo. E que eu tenho uma perspectiva de vida, tanto aqui na terra ainda, enquanto estiver como lá no céu, um viver em novidade de vida. Isso vai sempre me mantendo atualizado para a gente não esquecer. Assim também o domingo da ressurreição. Me lembra que eu sou garantido por Jesus Cristo e que um dia, assim como Jesus Cristo ressuscitou, eu também ressuscitarei. Eu não reencarnarei, porque eu sigo os princípios da cultura de Deus. Você pode fazer a sua escolha, mas se você que está me ouvindo, se isso faz sentido para você e você quiser hoje mesmo fazer uma aliança com Deus, você me permite fazer uma oração com você? Então, ore assim comigo. Senhor Deus, eu acabei de ouvir a Tua palavra e eu criei conscientemente nessa palavra. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Por isso eu o declaro como meu Senhor e único Salvador. Estabeleço uma aliança com Ele, de modo que aquela morte que Jesus morreu na cruz pagou o preço do meu pecado em toda a minha vida, e que é Ele que garante a minha salvação, e que assim como Ele ressuscitou, eu também ressuscitarei, serei ressuscitado por Ti. Por isso, Senhor, eu quero aqui anular e acabar com todas as alianças que já foram feitas com a minha vida, por mim ou por qualquer pessoa que teve autoridade sobre mim. Alianças feitas por Satanás, com Satanás, seus demônios, imagens de esculturas e espíritos de mortos. Eu declaro anuladas e reafirmo agora que consagro meu coração, meu corpo, minha alma e meu espírito, minha mente, minha vontade, meus sentimentos somente a Ti, Pai Celestial, a Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador, e ao Espírito Santo, meu Consolador. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Faz um favor para mim. Se você fez essa oração com sinceridade,
Anote esse telefone para você ligar para mim, que eu preciso dar mais algumas instruções para você, tá bom? Anote aí. 27 997 77 42, corrigindo, 27 997 7746, e não 42, 4606. Repetindo, 27 97 77 4606. Ligue para mim. Eu quero orar mais uma vez por você pessoalmente e te dar umas instruções. Deus abençoe a todos e feliz dia da ressurreição. E a certeza que você tem de viver nesta terra, que um dia você vai fechar os olhos aqui e vai abrir lá diante do Deus Todo-Poderoso, porque Jesus Cristo foi seu fiador, pagou por você e ressuscitou para garantir que isso seja possível. Oremos. Pai, muito obrigado. Confirma essa palavra no coração de todos que a ouvirem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até a próxima.